Eu quero ler com os irmãos Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12. Vou ler apenas 3 versículos. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, então é fácil achar esse livro, né? Então não tem dificuldade nenhuma para abrir o livro, né? Aí quando as pessoas vão lá, né, Marcelo? Como assim, vão abrir Abacuca, já complicou, né? Aí a pessoa tem que desforar mais a Bíblia. Vão ali a Oséias, né, pastor Moraes? Aí o negócio a pessoa já fica um pouco mais perdido um pouquinho, né? Já se perde um pouquinho. Mas quando abre Gênesis, Apocalipse, rapidinho acha, né? 3 versículos diz assim, os 3 primeiros versículos de Gênesis 12. O Senhor disse a Abrão: saia da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem, amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Amém? É uma das passagens mais ricas da Bíblia, né? Quando Deus chama um homem chamado Abrão. Um homem que vivia numa terra meio esquisita, né? Onde adorava ídolos. Mas Deus tira esse homem justamente de lá, para ser um homem que iria escrever uma grande história. Ou melhor, Deus iria, intermédio dele, escrever uma grande história. A história do povo que hoje estamos aí vendo, está sendo metralhado lá, né? Mas tudo já parece que estão já chegando, já se normalizando. Mas essa perseguição sobre Israel já é antiga, né? Não tem como você descrever isso. Se nós fôssemos hoje olhar, estudar, olhar hoje a história que estamos vivendo hoje, né? O ataque desse grupo terrorista sobre Israel já é antigo. Quantas vezes já quiseram detonar? Porque a ideia do Hamas, na verdade, é destruir, aniquilar o povo judeu. E claro que nós conhecemos a história, sabemos que quem quer fazer isso é justamente o nosso inimigo, Satanás. Porque Deus escreveu uma história, muitos anos atrás, intermédio desse homem chamado Abraão, diz que essa nação seria abençoada por Deus. Mas hoje eu quero falar não sobre isso, né? Estou só mesmo falando para poder os irmãos entenderem que Israel não vai ser somente desta vez, mas vai ter outras vezes que será atacado. E assim, nós vamos ler a história escatológica ali, e a gente vai ver que Israel, tem muitas coisas ainda para Israel sofrer ainda, né? Vai chegar aonde Deus quer que ele chegue. Mas não vamos falar sobre isso, né? Não é nosso tema hoje. Nosso tema é Deus te abençoe. Você já ouviu falar essa palavra Deus te abençoe? Nós temos ideia o que significa Deus te abençoe? Às vezes as pessoas pedem bênção, né? E às vezes pedem bênção por pedir, porque foi uma educação que nossos pais nos deram. Ó, pede bênção ao seu pai, pede bênção à sua mãe, pede bênção ao seu avô, né? E as pessoas acham, e muitas pessoas não têm ideia, na verdade, que esta palavra significa para nós. Bom, eu particularmente, né, não fui criado num ambiente onde tinha essa exigência toda, né? Nós lá em casa não tem essa coisa de ficar bença mãe, bença pai, bença avô, bença isso, bença aquilo, né? E a gente não tem essa ideia. Aí depois de já cabelos brancos, né? Branqueceu um pouquinho agora, mas antes já estava começando a branquecer, né? Irmãos, deixa eu abrir um parênteses aqui. Irmãos, esses dias eu estava no espelho, eu fiquei assustado comigo. Monilo eu reparei uma coisa em mim. Meu cabelo está ficando branco, né? Eu falei assim, Jesus, o que é isso? Eu não tinha visto esse negócio direito ainda não, mas está ficando branco, está ficando esquisito. Mas vamos lá. Significa Deus te abençoe. A bênção de Deus, na verdade, ela é tão significativa para o povo judeu,
que Abraão, ao receber esta palavra, ele já entrou, já sabe, ciente do que ele poderia ser para as nações. Quando você abençoa, quando Deus abençoa alguém, essa pessoa está praticamente segura com Deus. E ela será próspera, porque a bênção, na verdade, a bênção para mim é para abençoar também a outros. Nunca uma bênção será exclusiva para mim. Quando Deus te abençoar, é porque Ele está dizendo assim para você: olha, eu estou te abençoando, então comece a abençoar outras pessoas. Quando Deus começar a te abençoar, porque tem pessoas lá que você ainda não sabe que precisam ser abençoadas, e Deus vai conduzir você lá. Seja ela bênção materiais ou sejam bênçãos espirituais, mas Deus está te abençoando é para abençoar. Não é para você guardar a bênção somente para ti. E quando Deus chega para Abraão, Ele fala: você vai sair da sua terra, vai sair da sua parentela e vai para um lugar que ainda eu te mostrarei. Bom, você sai e deixa eu te guiar. E você será uma grande nação e eu vou te abençoar. É por isso que Israel hoje, irmãos, ninguém consegue destruir Israel. Porque Israel é um estado abençoado por Deus. Por mais que eles vacilaram, se você for ler a história de Israel, você vai ver que Israel passou por vários problemas na vida dele, de idolatria, de adorar outro Deus, e quantas coisas eles fizeram de errado, mas mesmo assim, o diabo tentou de todas as maneiras destruir. Tem um livro na Bíblia, que é um livro que eu aconselho você a ler ele. É o único livro na Bíblia que você não vai encontrar o nome Deus. Você não encontra Deus lá. Ninguém vai dizer, você não vai ler Deus nesse livro. É o livro de Esther. É o único livro na Bíblia, interessante isso, né? É o único livro na Bíblia que você não vai ver a palavra Deus nesse livro. Deus não aparece, sabe, nesse livro, mas de nome, mas aparece de ação. Você vê que desde o início, Deus começa a agir na vida do povo judeu. Não foi à toa, eu sempre falo isso, que tem pessoas que acham que entrou naquele emprego à toa, entrou naquela casa à toa, foi morar naquele local à toa, entrou naquela família à toa, entrou na vida daquela pessoa à toa. Não, ninguém entra à toa em vida nenhuma, em lugar nenhum. Deus tem propósito. E Deus, quando pega ali Mardokai, que era o tio de Esther, e disse para ela: você vai se candidatar lá, que você vai ser uma das rainhas lá desse império. Porque Deus tinha um propósito. A intenção do diabo, intermédio de Amã, depois a gente vai ler isso, era destruir, detonar o povo inteiro de Israel. Ele fez isso, ele provocou isso tudo. Ele trabalhou em cima disso. E vemos que Esther entra ali para ser uma das candidatas e ganha ali como rainha. Ela é agora rainha do Império Persa. E ela pensou: agora eu estou aqui como rainha, que maravilha, né? Mas não sabia ela que ela estava ali porque Deus tinha um propósito. Porque na onisciência de Deus já existia já a cogitação de uma destruição de uma cidade, de um povo. Ou melhor, do seu povo. Deus já tinha essa ciência. Ela coloca ali, e quando tudo já está arrumado para que o povo de Israel seja exterminado, Mardokai chega para Esther e comunica a ela a situação, e ela fica com medo, porque temendo ao rei, mas ele fala o seguinte, uma palavra que nunca vou esquecer. Talvez eu não vou dizer ela exatamente o que está escrito na Bíblia, mas eu vou dizer ela nas minhas palavras que Mardokai, o seu tio, disse para Esther. Deus já tem um projeto. Deus já tem algo já projetado para livrar Israel de todo o mal, e esse povo não vai ser exterminado. Cabe você ser a protagonista desta ação de Deus na vida de Israel. Cabe de você. Se você não for você, vai ser outra pessoa.
Então sempre é essa história. Existe algo já determinado para o povo de Deus. Existe bênção destinada para o povo de Deus. Cabe eu ou você ser esse protagonista, essa pessoa que vai ser usado por Deus para abençoar as nações. Tem pessoas que usam os dons espirituais, na verdade, amados, não são para ser apenas usado para dentro dos cultos, ou para fazer isso, ou para fazer aquilo, seja o que for, para falar isso. Não, os dons espirituais foram feitos, Deus deu os dons para abençoar as pessoas. Deus me deu o dom para quê? Se Deus deu o dom para você orar por alguém, você ore por alguém. Se Deus te deu o dom para evangelizar alguém, evangelize alguém. Se Deus deu o dom para você ensinar a palavra, ensine alguém. Irmãos, deixa eu contar algo para os irmãos aqui bem sério. Começamos, como eu falei aqui, uma série de mensagens no nosso canal lá, falando sobre a armadura de Deus. O irmão tem ideia do que significa isso, falar sobre esse assunto. Vamos lá, começamos a nossa campanha. Toda segunda-feira eu envio lá o vídeo para o canal. Já fomos já segunda-feira e começamos esse trabalho. Irmãos, foi uma semana, aquela semana que você diz que tudo acontece, não tem? Irmãos, sem brincadeira, o meu celular estava sobre a mesa lá no trabalho. Sobre o meu trabalho. Eu peguei o celular, deixa eu usar essa folha como exemplo, peguei o celular para colocar ele em outro lugar. Irmãos, não peguei ele displicentemente, peguei ele firme. Não sei o que aconteceu, ele caiu da minha mão do nada. De boca no chão, de cara no chão. Apagou o celular. Não acende mais nada. Ele funciona tudo, menos aparece a tela. E começou assim, eu falei assim. E eu pensei, e agora? E aquilo me deixou meio preocupado, sabe, irmãos? Ficou triste, eu fiquei triste porque nós começamos a trabalhar, né, de lançar esse trabalho lá no canal, um trabalho falando sobre as armaduras, como batalhar contra o diabo. Eu pensei, e agora, meu Deus do céu? Aí comecei a entrar no computador, meu computador para poder entrar, usar a webcam, para poder ver se eu conseguia gravar pela webcam, o computador não funcionava. Aí eu usei aqui uma coisa ali, nada funcionava. Eu falei assim, Jesus, o senhor não quer que eu faça isso? O senhor fala logo, né? Agora, se o senhor não quer, se o senhor quer, então me dá uma solução para isso tudo. Dinheiro eu não tenho para arrumar esse celular. Não tenho dinheiro. Mas temos que fazer o trabalho. Moço, Deus é a solução para tudo. O telefone da minha esposa, eu olhei para o telefone dela, coitadinho, tá pior do que o meu, né? Pelo menos estava acendendo, né? O celular dela, você olha para o celular dela assim, coitada, a tela dela não dá para ver mais ninguém mais. Tanto quebrado que está. Eu falei assim, Jesus, e agora? Mas foi justamente o celular dela que nós estamos conseguindo dar continuidade ao nosso trabalho. Entendendo? Batalhas é assim mesmo. Nós estamos vivendo num mundo de batalha. Mas quando Deus, Ele determina a bênção sobre nossas vidas, mesmo que venham as dificuldades, mesmo que venham as barreiras, mesmo que as coisas aconteçam, mas Deus está no controle porque nós somos abençoados por Deus. Não existe essa coisa de ficar eu, particularmente, irmãos, eu vou dizer a verdade, um homem falando. Deixa eu falar de um homem falando, não é o pastor falando, não, é um homem falando. O homem falou assim, eu vou largar isso de lado. Poxa vida, Jesus. O que é isso? O homem falou. Mas quando você está debaixo de uma bênção, você não consegue parar. Porque existe algo, né? Eu fiquei feliz que teve um feedback ainda. Então, quando eu abri, li as mensagens do canal e li o feedback que mandaram para mim, uma pessoa que eu nem conheço. Aí Deus falou assim, está vendo aí? Você está abençoando vidas. Se você está abençoando vidas, você não pode parar. Quando você abençoa vidas, amados, seja qual for a forma que você abençoar vidas, você vai ter batalhas. Você vai ter
Você vai ter dificuldades, porque o diabo vai criar todas as dificuldades. Mas a certeza que eu tive, eu quero passar para você também. Quando você é abençoado por Deus, não existe nada que venha parar você. Vejamos quando a dificuldade foi criada para Abraão chegar a ser o que ele foi. Ele fala que eu ser tu uma bênção. Ser abençoado, eu coloquei aqui algumas 5 características ou qualidades para você ser uma pessoa abençoada por Deus. Você não pode perder nenhuma das 5. Se você perder uma delas, acabou tudo. Primeiramente, você precisa ter fé. A Bíblia é bem clara, sem fé é impossível nós agradarmos a Deus. Sem fé, nós vamos sair debaixo da bênção de Deus. A outra, você precisa temer a Deus, respeitar o nome de Deus, respeitar as ordens de Deus, respeitar que você está debaixo do governo de Deus. Então, antes, segundo ele, respeite se ele falou, não tem aquela coisa, filho, fica quieto. Você vai respeitar o pai, não vai? Tá bom, meu pai, eu vou ficar quieto. Não é assim, meu pastor? Né? Você tem que respeitar o seu pai. Se ele falou para você fazer algo, faça algo. Você quer ser uma bênção? Então seja obediente a Deus. A outra, a segunda qualidade de ser uma pessoa abençoada por Deus é procurar a sabedoria. Sabe o que significa isso? Sabedoria significa o seguinte: a sabedoria vai te ensinar ou vai te guiar a evitar a cometer erros. O que as pessoas cometerem erros? É ignorância. O que a Bíblia diz? O meu povo errou porque lhes faltou conhecimento. Mas quando você está debaixo da bênção de Deus, você procura sabedoria para você não errar, para você continuar seguindo os planos de Deus, o caminho de Deus. E a outra, a quarta, ser generoso. É a qualidade do amor de Deus e também ao seu próximo. É você ser aquela pessoa generosa, primeiramente com Deus, é claro. Essa é em primeiro lugar. Em segundo, você generoso com o seu próximo. Ser uma pessoa amigável, uma pessoa empática, uma pessoa caridosa. Ser uma pessoa boa com o seu próximo. Ser uma pessoa disposta a ajudar o teu próximo. Isso tudo que Deus espera de nós quando nós queremos ser uma pessoa abençoada. E por último, ser uma pessoa justa. Acreditar na ação de Deus a qualquer custo ou qualquer situação que venha a ver. O que fez Abraão aqui? Abraão foi tudo isso. Quase no final ali, para poder completar esse ciclo de bênção que ele era, Deus chega para Abraão e diz: olha, você agora vai levar o teu único filho para ser sacrificado. Abraão, ele cumpriu aqui as 5 qualidades aqui. Nessa palavra, nessa ordem que Deus deu a ele, estavam as 5. Primeira, ele tinha que ter fé. Segundo, ele tinha que temer a Deus, respeitar o que Deus falou para ele. Terceiro, ele procurou agora evitar um erro, porque se ele falasse não para Deus, ele estava cometendo um erro. Então ele tinha que buscar sabedoria. Senhor, me dá sabedoria, como vou agir nessa situação toda. Lá em Hebreus ele fala, que nos escreve isso, que ele chegou ao seu coração: olha, uma coisa vai acontecer, ou Deus vai ressuscitar esse menino, ou Deus vai enviar o cordeiro. Alguma coisa Deus vai fazer, mas eu não posso, eu tenho que seguir. E a outra, ser generoso, porque muitas pessoas dependiam dessa ação dele, dependiam dessa obediência dele para serem também abençoadas. Deixa eu falar uma coisa para você aqui. Quando você passar por adversidade, não pense somente em você. Pense também em alguém que precisa que você passe por essa adversidade. Porque muitas pessoas, nós achamos na adversidade, quando estamos vivendo aquele momento difícil, sabe? Nós só pensamos em nós mesmos, né? Ah, meu Deus, a minha vida, a minha situação, não. Deus está te trazendo por alguma adversidade, está te conduzindo para ser provado, porque Ele sabe que lá para frente existem vidas que você vai abençoar com a sua vitória, com a sua persistência, com a sua fé.
E a outra é acreditar na ação de Deus. Abraão acreditou que Deus iria agir sobre a vida do seu filho. Porque uma coisa que temos que ter certeza: quando Deus abençoa, está abençoado. Não é verdade? Ele abençoou o seu casamento. Então fique tranquilo. Só a morte que vai separar vocês dois. Não abençoou o seu filho? Ele está com você. Deus vai curar ele de qualquer maneira. Eu já dei testemunho do meu filho aqui, dos meus netos, né? Que são as sequências da bênção de Deus na nossa vida, né? Nós temos que abençoar também eles. E assim por diante. Deus, sempre que Deus abençoa, está abençoado, amados. Nada vai tirar esta bênção de você. E Abraão pensou nisso. Bom, se Isaac é o filho da promessa, então vamos levar esse menino para lá. Se é para enfiar a faca no menino, a gente enfia a faca nele. Se é para sacrificar, a gente sacrifica ele. E repito aqui, que eu já falei numa mensagem atrás aqui, que segundo Flávio Josefo, escrevendo a história dos Hebreus, ele diz que Isaac tinha aproximadamente 21 anos de idade. Não era nenhuma criancinha qualquer. Isaac tinha consciência, ciência do que estava para acontecer. Imagina, amados, amarrar um menino de 21 anos de idade sobre um local e sabendo que tudo aquilo ali é para um ato de sacrifício. Inocentemente, até o Gabriel, né? Gabriel sabe, se amarrar ele no local lá, ele vai saber que negócio é para poder enfiar a faca nele. Imagina o menino de 21 anos de idade. Isso, estou seguindo a orientação de Flávio José, tá, irmãos? Imagine só, ele tinha consciência disso. É por isso que Isaac, ele é fundamental para a promessa de Deus. Até Isaac sabia que Deus tinha uma providência para ele. Não é somente Abraão, não. O teu filho também tem que saber. Eu me lembro uma vez que um dia eu falei para o meu filho, ele começou a entrar no negócio de moto. Em moto. Eu falei assim, Leonardo, sai fora disso, rapaz. Mas Deus vai te mostrar que por que eu estou te falando isso. Irmãos, o menino bateu com a moto. Sobrou para nós, né, filha? Sobrou para mim e para minha esposa. Temos que pagar prejuízo. Mas ele lembrou. Meu pai também, rapaz. O pai falou, acabou acontecendo. Deus me livre quando só me fala. Porque ele sabe que existe, quando alguém é abençoado, a palavra, ela prevalece. Muitos anos atrás, eu estou com 33 anos, com 34 anos de evangélico, então deve ter uns 30 anos atrás, aproximadamente isso. Aconteceu um fato, os irmãos, o que diz, o que essa palavra Deus te abençoe significa? Eu estava saindo da igreja, aqui muitas pessoas devem lembrar da Engar. Quem lembra daqui da Engar aqui? Alguém lembra da empresa Engar, na Ilha da Madeira? Acho que ninguém lembra disso mais, né? Não lembra não? Ah, lembra, né? Então, você vai lembrar. Então, eu estava saindo da igreja, aí um amigo, um colega nosso, que trabalhava do horário, e nesse dia estava no plantão de meia-noite às 8. Noite às 8. E nós passamos, eu passei por ele e disse, Deus te abençoe. Aí alguém estava ao meu lado e disse, mas por que você disse isso para essa pessoa? Não sei, saiu. Assim, olhei para ele e saiu, Deus te abençoe. No dia seguinte, não sei se o Marco vai lembrar disso, o ônibus caiu dentro do valão do rio lá, nesse dia. Ninguém se feriu. Teve aquelas coriações que são básicas que acontecem, mas não teve ferimento nenhum sério. Aí quando eu soube disso, eu cocei a cabeça e meu Deus do céu, a palavra é forte mesmo. A palavra é forte. Não somente ele foi abençoado e guardado por Deus, como todos que estavam dentro daquele ônibus. E assim acontece. A palavra, Deus te abençoe, ela tem esse fundamento. Quando você abençoe alguém, né, Deus está dizendo,
Eu estou te guardando. Eu vou te prosperar. Mesmo que a adversidade venha, mesmo que o problema venha, você vai lembrar, opa, eu fui abençoado por Deus. Se eu fui abençoado por Deus, não, mesmo que eu esteja nessa situação difícil, mas Deus vai dar uma solução para mim. Lembra de Isaac? Vou lembrar aqui de novo. Lembra de Isaac? Isaac foi, mesmo sendo uma pessoa abençoada, mas ele foi levado lá para um dos montes de Moriá. Mas ele era uma pessoa abençoada? Sim ou não? Era. Se ele foi para lá, quer amarrar, pai, amarra a mão, papai. Amarra o pé, papai. Se for para mandar o cutelo, manda o cutelo, meu pai. O importante é que eu sou abençoado. Nada pode tirar a bênção que Deus te dá, meu amado. Nunca se esqueça disso. Outra coisa também que nós aprendemos aqui, fique tranquilo. Quando alguém olhar para você com um olhar de ódio, não se preocupa com isso não. Olha o versículo 3. Abençoar, Deus falando, não sou qualquer um não. Deus falando, ó, eu abençoarei os que te abençoarem. Por isso que abençoa, amado. Abençoa. Abençoa. Se alguém te abençoa, você abençoa. Não, né? E abençoarei os que abençoarem, e amaldiçoei aqueles que o amaldiçoarem. Isto é, se alguém abençoar você, ele vai ser abençoado. Um dia eu cheguei numa casa de um casal. Meu pastor? O pastor vai lá em casa agora, o cara disse depois, né, pastor? O pastor vai ouvir isso agora e ele vai começar na casa de cada um, até na casa do Luciano, não vai sair de lá mais, depois que ele ouvir isso. Aí eu cheguei na casa de um casal, aí eu perguntei, tem café aí? Não, tem café não. Eu quero café. Folgado, né? Tem pastor que é folgado, né? Naquele dia eu estava folgado, irmãos, eu estava folgado. Cheguei lá, Marcos, quero café. Mas a gente não dá café, eu quero café. Como é que vocês vão ser abençoados se você não quer abençoar eu com café? Eu pedi pouco, hein, irmãos. Tem pastor que pede mais. Irmãos, não sei o que a irmã fez, arrumou um jeitinho e fez o café. A casa dela foi abençoada. Irmãos, eu fazia de propósito. Entrava não tirava o sapato para poder provar o crente. Tem que provar o crente, pastor. Tem que provar crente, né, pastor? Tem que provar se o pessoa é crente ou não. Aí minha esposa disse, que sapato? Não vou tirar, não. Aqui eles têm que me abençoar. Se eles querem ser abençoados, eles vão ter que me abençoar. E se reclamar, Deus vai provar eles. Cuidado que Deus prova, amado. Não brinca com essas coisas, não. Chegava lá, por último, as pessoas entenderam. Eu comecei a pregar isso na igreja, as pessoas entenderam isso tanto, que quando chegava lá, irmãos, as pessoas faziam uma festa, eu ficava até sem jeito. Mas a verdade, tudo isso que Deus abençoava essas casas. Interessante isso. Eu chegava nas casas, amado, via lá, sem piso, sem nada. Eu chegava, entrava naquela casa, e começava a conversa aqui, conversa lá. Não demorava muito tempo, a casa daquelas pessoas já estava toda já ladrilhada, toda abençoada com seus pisos. Pessoas que não tinham casa para morar. Vem cá, abençoar. Né? Quero café. O irmão só pedia café, irmão. Não pedia mais do que isso, não, pessoal. Olha que o pastor aqui é bom. Mas a gente chegar lá no Marco, cuidado, Marco. Chegar assim, Marco, eu vim almoçar hoje aqui. Os irmãos têm sorte que eu sou a pessoa que eu não sou desses, né? Não sou folgado, né? Imagina se um pastor ouvir aí, né? O pastor Beto também é a mesma coisa, igual eu, assim, não é folgado, não. Mas um pastor folgado, se ouvir isso, né? Vai querer entrar na casa de cada um, querer exigir isso, não. Eu fazia isso porque eu queria que as vidas fossem abençoadas. Eu sabia disso. Eu sabia o teor de uma bênção para alguém que abençoa alguém. E quando eu chegava nessas casas e via que essas pessoas poderiam ser abençoadas, dependia de uma simples ação delas. É por isso que às vezes eu brinco com as pessoas. Quando alguém me pede, me dá carona assim. Um dia o Nilo queria tirar a bênção de mim, irmãos.
Vocês acreditam nisso? O Nilo não queria que eu fosse abençoado? Não, irmão Nilo, irmãos. Depois pastor Beto, depois chama do Nilo depois. Irmão Nilo queria. Aí eu fui levando. Não, pastor, deixa eu aqui mesmo. Não, vou deixar você onde você mora. Isso, eu vou perder bênção nada, amados? Eu vou perder bênção nada, ele querendo que eu não fosse abençoado. Não, eu quero bênção. Ele vem na casa dele. Estou brincando aqui, mas a verdade é que quando você abençoa, você já é automaticamente abençoado. Agora, contrapartida, eu conheço pessoas que até hoje estão na miséria. Até hoje estão com dificuldades. Porque não abençoa. Quando você abençoa a igreja, podemos tirar a prova disso aqui. Pessoas que abençoam a igreja, ele é automaticamente abençoado. Tem pessoas que ficam só limitadas nos dízimos e nas ofertas. E acho que Deus só vai aceitar somente o seu dízimo e a sua oferta. Deus quer muito mais do que isso, segundo o Novo Testamento. Deus não somente quer os seus 10% do dízimo, não quer somente as ofertas que você traz regularmente na igreja. Deus quer muito mais do que isso. Deus quer você por inteiro, trabalhando em favor do teu reino, para abençoar vidas. Porque quando nós rejeitamos uma ida para a igreja, para ouvir a palavra de Deus, quando nós rejeitamos ou qualquer coisa referente a isso, estamos rejeitando também a oportunidade de abençoar outras pessoas. Cada vez mais que eu ouço ou aprendo da Bíblia, eu tenho a possibilidade de abençoar pessoas. Irmãos, nós não temos ideia quantas pessoas nesse momento estão com depressão, com crise emocional aqui, crise emocional ali, vivendo num mundo totalmente perdido, precisando apenas de uma palavra para poder ser abençoadas. E às vezes está bem pertinho da gente. E a gente não toma nós não movimentamos para isso. E Deus está cobrando isso à igreja hoje. Está cobrando a igreja. Como é que eu vou ser uma bênção se eu não abençoo as pessoas? Se você quer bênção, comece a abençoar. Comece a abençoar as pessoas. Liberar uma palavra de bênção para elas. Quanto mais você abençoa, mais você vai ser abençoado. Poderia contar aqui vários exemplos de pessoas. Eu creio, amados, que existe muito mais coisas que Deus vai fazer em intermédio da vida de você, se você continuar abençoando. Pessoas mesquinhas, reclamonas, sabe? Pessoas que tudo reclama da vida. Pessoas que são pessoas gananciosas, pessoas que querem abusar da bondade do outro. Essas pessoas são pessoas que não têm nenhum crescimento, seja ela material e seja ela espiritual. Por que Davi foi o homem segundo o coração de Deus? Porque Davi era uma pessoa que entendia tudo isso. Nosso irmão que leu aqui a passagem, escrita por ele, Salmo 37. Eu fui moço, eu fui velho, fui moço. Agora eu sou velho, estou já. Mas uma coisa eu sei. Está falando de pessoas abençoadas. Eu nunca vi um justo mendigar o pão. Nem a sua descendência. Olha que Deus não somente abençoa você, como também abençoa a sua descendência. Quem são os seus descendentes? Os seus filhos. Deus vai abençoar os teus filhos. Abençoar. Eu conheço uma pessoa que hoje o filho dela está desviado, mas o filho dela hoje é uma pessoa que está, está recebendo tantas bênçãos, que às vezes ela mesma disse que ela não sabe porque tudo isso está acontecendo na vida dela. Eu já falei assim, olha, porque você abençoa as pessoas. Quando você abençoa as pessoas, e realmente, não vou falar com o nome da pessoa não, mas se eu disser a ela, vocês vão comprovar isso. Alguns não conhecem essa pessoa, mas ela abençoa.
tudo que pedia a ela, tanto que essa igreja aqui, né, esse trabalho de chaperó que nós fizemos aqui, até mesmo essa igreja aqui, ela, quantas vezes ela ora e abençoa de alguma forma a nós aqui nessa igreja. Mas por quê? Deus está abençoando a descendência dela, porque ela é uma pessoa que abençoa as pessoas. E quando você faz isso, pode ter certeza, Deus está abençoando também a sua vida. Seja esse abençoador. Esteja com o seu coração aberto. Com certeza Deus vai recompensar todos nós quando nós abençoamos vidas.